Quando eu fazia faculdade de odontologia ainda, nos anos 90, fazia umas festinhas dos amigos da turma, dos colegas também fora da turma. E aí a gente sempre tinha essas baladinhas, né? E nessa época a gente estava se preparando para a formatura. E aí tinha as festas da formatura. Aconteceu de uma ou duas vezes a gente não ter o retorno da música do DJ que a gente contratou como a gente esperava. E aí nessa história eu comecei a interferir no repertório e foi por aí que começou. Mas bem antes eu já era envolvido com a música, estudava alguns instrumentos. O DJ de hoje, como você conhece, foi um pouco depois, né? Demorou um pouco mais para acontecer. Naquela época, os meus amigos de faculdade, de colégio, também estavam casando, né? Naquele momento, as festas estavam mudando seus formatos. E aí tinha-se geralmente uma banda, que chamava banda baile, né? Que até hoje esse termo é usado. E essa banda fazia a cerimônia, o começo, e depois parava um intervalinho e voltava para o final. Então, 1h pouco da manhã terminava tudo. Aos poucos, foi se mudando um pouco esse formato e as festas começaram a ter o começo, aí depois tem a transição, dança dos noivos, buquê e tal, e tinha mais alguma outra atração, que quase sempre era DJ. E era aí que eu entrava nesse espaço. O que tinha mais era, vai ter um DJ depois da banda. Né? Aí fazia-se a reunião, na reunião conversava-se com o DJ, isso 10 dias antes, 15 dias antes da festa, e aí se organizava assim, a banda vai tocar isso, 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 e a gente gosta muito daquilo. Aí eu chegava com a minha opinião e dizia, olha, a gente pode até preparar o repertório que você está pensando, mas eu prefiro deixar aberto para poder mudar na hora. Então a história do formato aberto, na minha cabeça, era muito mais eu fazer o repertório que a minha intuição me levava a tocar, né? Entendi. E aí eu, claro, tentava não repetir aquilo que a banda tinha feito. Se era uma banda baile que tinha feito um bloco de flashback anos 70 por 1 hora, não tinha por que eu repetir aquilo ali, né? Sim. Então eu sempre estava pesquisando muito o que eu tinha que fazer e o que eu podia fazer também, para que eu não chegasse e dissesse assim, não tenho repertório para fazer diferente. Porque também, tipo, eu vou contratar o Itaqui, então eu contrato o conceito, né? Então não tem por que eu eu quero ouvir isso. Esse né? conceito ele vai sendo construído, né? Se eu olhar para a minha linha do tempo, 100% dos contratos eu tinha que ter a reunião para as pessoas me darem a orientação. Depois eu comecei a entender que não eram elas que me davam a orientação. Elas me davam o direcionamento do que elas gostam. Um norte, né? Para isso seguir. Mas quem ia fazer mesmo o repertório era eu. Eu acredito que a gente, por ter construído uma carreira mais sólida, né? Baseada em entrega daquilo que é prometido, acaba que a confiança vai chegando em torno de todos os clientes, né? E acabei chegando numa parcela da sociedade que é muito exigente com o serviço entregue. Toda vez que eu viajava, naquela época tinha as lojas de CD, né? Que hoje em dia também não tem mais. Então eu ia para uma loja de CD, qualquer local que eu fosse. Eu entrava numa loja de discos e ficava às vezes 2 horas, 3 horas, eu selecionava caixas de disco. E ouvia lá na pré-escuta escolhia vários para comprar, trazia para casa e estava dirigindo, ouvindo música. Estava academia, levava meu disquinho lá, ficava na esteira ouvindo música. Então eu tentava me cercar dos discos para construir o meu próprio repertório. Porque se eu fosse fazer um repertório igual de todo mundo, eu ia ser mais um na multidão, né? Sim. Talvez por isso chegue no ponto que você falou, de ter construído a grife. Falando em repertório, eu já tive a oportunidade de ouvir tocando aquelas nossas parcerias, né? Eu acho super difícil. Eu acho o público mais difícil, aquele público realmente seleto, porque tipo, você está numa festa grande, aberta, numa praia, você pode se dar o luxo de tocar uma música errada. Até o início do seu set é diferente, né? Tipo, você vai realmente selecionando a coisa e eles mesmos também vão entrando na sua vibe, né? Eu tento construir um set que seja progressivo, né? Vai evoluindo, começa mais calmo, porque num evento social, que é o evento que eu estou fazendo sempre, né? As pessoas chegam para conversar primeiro. Elas não chegam para dançar. É diferente de uma balada. Você abriu a casa na noite, você abre meia-noite. Então as pessoas já chegam lá tendo bebido numa base na casa de alguém ou num bar e elas vão para dançar.
Então ela chega lá, a música já tem que estar dançante. Né? Sim, sim. É diferente do quando eu estou nos eventos sociais, eu vou preparar o ambiente para depois ter a dança. E isso demanda algum tempo, porque as pessoas vão chegar, vão conversar, vão encontrar os amigos, né? Vão escolher o drink, escolher a comida. E isso demanda algum tempo. Então, geralmente, aquele comecinho tem que ser mais calmo, mais baixo. E, obviamente, eu sei quais são as minhas músicas trunfo, né? Eu tenho as músicas que eu digo, essa aqui eu sei que vai dar certo. As cerejas do bolo, né? As minhas cerejas do bolo.